Imagine uma inteligência artificial tão avançada que agora se torna quase impossível distingui-la de uma pessoa real em uma conversa. Isso não é mais ficção. O GPT-4, a última geração de IA de linguagem, pode ter passado pelo famoso teste de Turing, um marco que até agora era visto como o limite entre máquinas e mentes humanas. Mas até que ponto estamos prontos para as consequências? Essa evolução traz possibilidades incríveis, mas também levanta questões essenciais. Quão seguras estão as nossas informações? Será que estamos criando algo que poderá superar nosso controle? This is extremely important. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Hoje, vamos explorar as camadas por trás desse avanço, entendendo não apenas o que significa alcançar um nível de inteligência próximo ao humano, mas também o impacto disso na nossa vida e no nosso futuro. Afinal, como já disseram especialistas, o perigo da IA descontrolada pode ser até maior que o das armas nucleares. Recentemente, o GPT-4 passou por um teste de Turing, onde cientistas colocaram várias inteligências artificiais para conversar com humanos. Durante muito tempo, era claro para as pessoas quando estavam interagindo com uma máquina. A ideia de uma IA tão avançada, que pudesse ser indistinguível de um humano, parecia algo distante, mas esse futuro chegou mais cedo do que imaginávamos. Grandes modelos de linguagem, desenvolvidos para entender e gerar comunicação humana, avançaram rapidamente e já fazem parte de diversos aplicativos que usamos no dia a dia, desde assistentes virtuais até chatbots de atendimento ao cliente. O teste de Turing, criado por Alan Turing em 1950, foi projetado para avaliar se uma máquina poderia exibir um comportamento inteligente que não pudesse ser distinguido do comportamento humano. A ideia central é que, se uma pessoa não consegue identificar com certeza se está conversando com uma máquina ou um ser humano apenas pela interação, então a máquina passou no teste. Este sempre foi considerado um marco no campo da inteligência artificial. Recentemente, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, conduziram um estudo intitulado "As pessoas não conseguem distinguir o GPT-4 de um humano em um teste de Turing". Os resultados indicam que a versão mais recente do modelo de linguagem da OpenAI pode ter alcançado, ou até mesmo superado esse desafio. Isso é significativo, porque significa que o GPT-4 pode se engajar em diálogos tão naturais e realistas que é difícil perceber que não se está falando com uma pessoa de verdade. Para avaliar essa habilidade, os pesquisadores organizaram um experimento em que participantes conversavam com 4 agentes diferentes, incluindo 3 inteligências artificiais: Elisa, um programa da década de 1960, GPT 3.5 e GPT-4, e um humano. Os participantes, sem saber quem era IA e quem era humano, conversaram com cada um por 5 minutos e depois tiveram que adivinhar se estavam interagindo com uma máquina ou um humano. Eles avaliaram a fluência das conversas, a relevância das respostas e o comportamento humano simulado pelas IAs. As descobertas foram surpreendentes. 54% dos participantes acreditaram que estavam conversando com um humano ao interagir com o GPT-4, um número que preocupa muitos especialistas. Comparado ao GPT 3.5, que enganou 50% dos participantes, e a Elisa, que enganou apenas 22%, vemos um avanço significativo na capacidade da IA de simular conversas humanas. Esse avanço tecnológico tem um grande impacto potencial, mas também traz preocupações. À medida que as IAs se tornam melhores em imitar interações humanas, elas podem ser usadas para tarefas como atendimento ao cliente, assistência virtual e até mesmo suporte à saúde mental. No entanto, a capacidade de enganar pessoas levanta sérias questões sobre segurança e privacidade. A possibilidade de IAs se passarem por humanos pode facilitar fraudes, roubo de identidade e coleta não autorizada de dados, comprometendo a privacidade das pessoas. Além disso, o uso da IA em aplicações militares e de vigilância pode ter consequências ainda mais sérias.
Armas autônomas e sistemas de monitoramento controlados por IA podem ser usados por governos para controlar e monitorar cidadãos, comprometendo a liberdade e a privacidade individual. O risco de conflitos militares travados com mínima intervenção humana é real, assim como a possibilidade de aumento na frequência e na intensidade dos confrontos. Apesar desses desafios, a IA também oferece oportunidades significativas para melhorar nossas vidas, desde que seu desenvolvimento seja acompanhado de regulamentações e uma abordagem ética. Precisamos de normas claras e de um diálogo contínuo entre especialistas, políticos e a sociedade para garantir que a IA seja utilizada de forma segura e benéfica para todos. Devemos estar atentos às questões que surgem com esse avanço e discutir abertamente como desejamos que a IA faça parte de nosso cotidiano. Se você ficou impressionado com o fato do GPT-4 ser praticamente indistinguível de um ser humano, prepare-se para o que vem a seguir. No nosso próximo vídeo, vamos explorar um tema ainda mais complexo e fascinante: o surgimento da Superinteligência Segura, SSI. O fundador da OpenAI está apostando em uma nova empresa, dedicada a garantir que a superinteligência não saia do controle. Mas será que realmente podemos controlar algo tão poderoso? E o que aconteceria se não conseguíssemos? Clique no vídeo recomendado e junte-se a nós para entender os riscos e desafios de criar uma IA que pode ir além dos limites da nossa imaginação.